capítulo de número 4. Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a seguir. Vai localizando aí, Evangelho de Marcos, capítulo de número 4, versículo de número 35 a seguir. Enquanto você encontra o texto sagrado, quero agradecer por mais uma vez poder estar aqui nessa casa. É motivo de muita alegria retornar a essa casa. A primeira vez que eu vim ministrar aqui foi no aniversário de 3 anos. E aí eu estava ali nos stories, no Facebook, é status, né? E aí apareceu uma lembrança onde dava para fazer uma colagem entre o cartaz de 3 anos da ICV com o de hoje. E recordar é viver, né? E de lá para cá eu tenho vindo, pelo menos uma vez no ano, nós temos estado aqui pela misericórdia do Senhor. Louvo a Deus pela vida do pastor Wellington, da pastora Kelly, de todos os obreiros. Amém? A gente é recebido aqui com muito carinho. Trago um abraço do meu pastor, trago um abraço da minha esposa, das minhas filhas, a todos vocês. Quantos recebem, diga glória a Deus. Aleluia. Abra sua Bíblia então, Marcos 4, verso 35. Quem encontrou, diga glória a Deus. Naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos para outra margem. Vamos para outra? Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que já estava se enchendo de água. E Jesus estava na polpa dormindo, sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: Mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento, repreendeu-o, e disse ao mar: acalme-se e fique quieto. Acalme-se e fique. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhe perguntou: por que vocês estão tão medrosos? Como é que ainda não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, dizia um aos outros: quem é esse que até mesmo o vento e o mar lhe obedecem? Feche os seus olhos. Imagine nesse momento Jesus te perguntando: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é Jesus para você? Quem é Jesus na sua vida? Eu gostaria de conversar com vocês nesse 6º aniversário da ICV sobre travessias. Jesus, ele havia feito inúmeros milagres. Se você começar a puxar a partir do verso de número 4, ele vai contar a parábola do semeador. Ele disse que o semeador saiu a semear e parte da semente vai cair em boa terra, outra parte cai em chão duro, outra entre pedregais. E ele segue fazendo inúmeras exposições. Ele vai contar a parábola da semente. E depois ele vai explicar porque ele faz uso das parábolas para ensinar os seus discípulos. E aí a Bíblia diz que, chegado já tarde, Jesus disse. Quem foi que disse? E aí ele vai dar uma ordem aos discípulos. E a ordem é: passemos para outra margem. Observe que a ideia não foi de nenhum dos discípulos, futuros apóstolos. A ideia foi de Jesus. A revelação, a mensagem não veio da carne,
mas como veio de Jesus, podemos dizer que veio do céu. E essa mensagem vinda do céu, diz a Bíblia, que vai colocar os discípulos em meio a uma grande tempestade. Tempestade essas que nós podemos resumi-la com 3 Is. Quantos Is? Primeiro, as tempestades são inevitáveis. Segundo, elas são inesperadas. E terceiro, elas fogem à nossa administração. Elas são inadministráveis. Então, essas são as características dessas tempestades. E os discípulos estão nessa embarcação, indo para a outra margem. Porque esse é o desafio de Deus. É nos locomover do ponto A e nos levar ao ponto B. Quem dá a ordem para que os discípulos vá para o outro lado é Jesus. E é debaixo da ordem de Jesus que eles vão começar a enfrentar adversidades. Antes de falar sobre as 3 grandes travessias que o Senhor espera que eu e você faça a partir desse 6º ano aqui na igreja ICV, eu quero mostrar 4 motivos pelos quais você não deve temer, obedecer e fazer essa travessia. A primeira razão a qual eu e você temos para não nos negarmos a atravessar para o outro lado é a promessa de Jesus. Diga para essa pessoa que está ao seu lado, a promessa de Jesus. Jesus, quando olha para os seus discípulos, ele vai dizer assim, passemos para outra margem. Olha, o que você precisa observar nesse ponto é o quê? O destino final já está estabelecido. Jesus não está dizendo, vamos até ali porque vamos afundar no meio do mar. Não, vamos até ali e vamos ter que voltar depois do meio para trás, porque vai surgir uma grande tempestade e não vamos conseguir avançar. Não, a palavra dada pelo Rei dos Reis e Senhor dos Senhores vamos chegar a outra margem. Não importa o que ocorre pelo percurso, não importa o que vai acontecer durante o trajeto, não importa se vai ter Golias gritando, não importa se vai ter muralha no meio do caminho, não importa se vai ter adversidades, ventos contrários, importa é que nós estamos nos movendo do lado de cá, não por causa de uma palavra humana, mas por causa de uma palavra que veio do céu, e quem se move por palavra que vem do céu, não teme a tempestade. Oh, aleluia. Chacoalhe esse irmão com carinho, até derrubar ele da cadeira. Depois você ajuda ele a levantar. Diga, não tema a tempestade, porque o que te moveu do ponto A foi uma palavra que veio do céu. Foi uma palavra que veio do céu. Só que nós precisamos entender que nos movermos pela palavra não significa conforto, não significa ausência de desafio, porque foi a palavra de Jesus que vai colocar os discípulos em meio à tempestade. Se eles não tivessem obedecido à ordem de Jesus, eles estariam tranquilos em terra seca. Quantas vezes nós nos enfrentamos tempestades na vida, não porque desobedecemos, mas porque obedecemos a um comando do céu. Não porque fomos rebeldes, mas porque fomos obedientes. Mas é para você nessa noite que está aqui, que está passando por um momento de tempestade, não porque você causou essa tempestade, não, mas simplesmente pelo fato de obedecer a palavra do Senhor. O céu está lhe dizendo, você não vai naufragar, você não vai afundar. O Titanic afundou, outras embarcações afundaram, mas aquele barco que carrega Jesus junto, não afunda em meio à tempestade. Olha aqui, a primeira razão para você não temer fazer as 3 travessias que eu vou lhe propor nessa noite. A primeira é por causa da promessa. Quem carrega uma promessa aqui? Aleluia. Deus faz 7 promessas a Abraão. Quantas promessas? Ele cumpriu todas. Ele cumpriu quantas? Você acha que é na minha vez e na sua vez que ele vai falhar? Se Abraão pudesse gritar para nós, ele estaria gritando, pode confiar, porque ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa.
Aleluia. Mas eu quero avançar com você. Uma segunda razão porque nós não devemos fazer as travessias. Se a primeira é por causa da promessa, a segunda é por causa da companhia. Quem está com eles no barco é Jesus. É por causa da presença de Jesus no barco que nós não devemos temer fazer qualquer travessia, seja ela qual for. Uma vez, Moisés está orando e Deus diz a Moisés: Moisés, meu anjo vai diante de ti. Moisés dobra o joelho e fala assim: Senhor, está tudo certo, mas se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Sabe o que é que nos trouxe até aqui? Nesse 6º ano? Não foi a força do braço, da carne, mas foi a presença dEle. A presença dEle nos momentos mais áridos, nas noites mais escuras, nos desertos mais escaldantes, quando você sentia sem força para caminhar, e Ele dizia: estou do seu lado, só mais um passo, só mais uma caminhada, só mais um momento, só mais um pouquinho. É a presença dEle que nos conforta. O que nos traz segurança e convicção não é que nós somos bons, é quem reside em nós. Vou repetir de novo para você mastigar com os dentes do cérebro. Sabe o que é que nos deixa empoderados? É quem reside. O cristão que sabe quem habita nele não teme a tempestade. O cristão que sabe com quem ele anda, não teme a tempestade. Só que há uma terceira razão para nós não tememos as travessias e nem a tempestade, que os discípulos tinham, mas eles não perceberam. Por isso, irmão José, eles temeram a tempestade. Sabe qual é a razão? É a paz de Jesus. Sabe o que Jesus faz em meio à tempestade? De acordo com o texto, Ele dorme. Diga para o seu irmão: Jesus dorme em meio à tempestade. Olhe para mim. Será que Ele dorme porque Ele desconhece o perigo da tempestade? Será que Ele dorme porque Ele não está nem aí com a vida dele, nem com as dos discípulos, porque foi Ele que colocou os discípulos naquela situação? Foi uma palavra liberada pela boca dele que colocou os discípulos ali. Ele dorme porque Ele não está preocupado com nada disso. Não é porque Ele desconhece a força da tempestade, é porque Ele conhece a força do papai. Eu vou repetir de novo. É porque Ele conhece a força de Deus. Ele conhece o cuidado do Pai. Ele não dorme porque é um desleixado e não está nem aí com ninguém. Ele dorme porque Ele confia na companhia do Pai. Ele confia que o guarda fiel não dorme. Se Deus não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Mas só para você que já levantou a mão e entende que Deus guarda, deixa eu lhe dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará. Eu direi do Senhor: Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Levante a mão. Para você que entende que a presença dEle é contigo, não tema o mar vario, não tema a tempestade, não tema o inimigo, não tema a adversidade, porque Deus está chamando você para um tempo de travessias, para um tempo de avançar para outra margem. Não tema seguir a instrução do céu. Diga para o seu irmão: o Senhor está te convidando a deixar o lado de cá. Sabe, não é menosprezar o lado de cá, não é menosprezar o que aconteceu antes, é entender que Deus tem algo maior para você adiante. Quantos anos nós estamos fazendo hoje? Quantos anos? Muita coisa aconteceu do lado de cá, mas Deus está convocando nós como igreja
a atravessarmos para o outro lado. Não tenha medo de deixar aqui esse nível. O Senhor está te convidando a ser um sacerdote. E você sabe o que o sacerdote ele tinha que fazer todos os dias? Pegar a cinza e tirar as cinzas do altar. Porque senão a cinza, que foi o resultado do fogo que queimou ontem, iria prejudicar o fogo de se manter hoje. Nós vivemos uma geração que está vivendo de saudosismo. Lá era, lá acontecia, lá Deus fazia. Mas Deus está convocando uma geração que tenha sede. Assim como a coça anseia por águas, tenho sede de Ti, ó Deus. Para crer que se lá Deus fez, Ele é poderoso para fazer muito mais nos dias de hoje, segundo o poder que dele em nós opera. Há uma quarta razão porque nós não devemos temer a travessia. É o poder de Jesus. Eu quero que você traga na sua mente o que mais tem tirado as suas noites de sono. Eu quero que você olhe para o seu íntimo e veja o que mais tem te perturbado, o que mais tem tirado a sua paz, o que mais tem deixado você aflito ou aflita. Sabe isso que te causa pavor? Que dispara em você a ansiedade, a angústia, que você começa a suar frio toda vez que vem à sua mente? O mar era tudo isso para os discípulos. O mar naquela noite estava tirando a noite dos discípulos de sono, a noite de sono dos discípulos. O mar naquela noite estava fazendo os discípulos abrir mão de um monte de coisa, porque eles estão lançando as coisas no mar para ver se eles conseguem aliviar o caminho, a embarcação. Só que em um outro momento Jesus está passando, manda os discípulos ir para o outro lado, em uma outra história, muito parecida com essa. E os discípulos estão de novo no meio da tempestade. Jesus fica agora, ao contrário dessa história, ele fica orando no monte. E aí a Bíblia diz que a terceira vigília da noite, em um evangelho, e quarta vigília da noite no outro evangelho. Mas é o mesmo horário, porque um está com o horário judeu e o outro está com o horário romano. A Bíblia diz que Jesus vai caminhando sobre aquilo que estava tirando a noite de sono dos discípulos. Lembra que eu mandei você buscar na sua mente o que é que te tira a noite de sono? O que é que te angustia? Jesus, Ele tem o controle sobre tudo isso. Jesus, Ele controla todas essas coisas. Aquilo que está te tirando a noite de sono, te deixando sem paz, Jesus controla. Diga para o seu irmão: Jesus está no controle. Sabe qual é o meu erro e o seu erro? É achar que porque nós perdemos o controle, Deus também perdeu. Mas não, Ele mantém o controle em suas mãos. Agora que você entendeu as 4 razões que você tem para não temer fazer nenhuma travessia, deixa eu te apresentar 3 que Deus espera que eu e você faça. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. A primeira vem de Êxodo, capítulo 14, verso 29. Todos nós vamos lembrar. O povo de Israel está no Egito, o povo de Israel está E lá no Egito eles estão sendo escravizados. Mas vem 10 pragas. E a 10ª praga vai fazer com que a nação de Israel receba autorização para sair. Quem está aí, diga glória a Deus. E eles começam a sair, irmãos. Só que quando eles começam a sair, eles vão se deparar com o Mar Vermelho. Vão se deparar com o mar. Quando eles olham para trás, Faraó havia mudado de ideia. E Faraó vem atrás. E o povo agora está diante do mar. Mar na frente, Faraó atrás. Só que antes do povo poder sair, diz a Bíblia que eles tinham que fazer a primeira Páscoa. Eles vão comer, pegar um animal, partir no meio, pegar o sangue, colocar nos umbrais da porta e se alimentar do cordeiro do lado de dentro. Sabe o que o Senhor está nos ensinando aqui? A nação de Israel consegue sair
Enquanto em todo o Egito há choro, enquanto em todo o Egito há lamento, porque os primogênitos dos animais e dos seres humanos estão morrendo dentro das casas, na casa de Israel não há lamento. Na casa de Israel não há lamento. Diga para esse irmão: na casa de Israel não tem lamento. Sabe por quê? Tinha cordeiro do lado de dentro e tinha sangue do lado de fora. Eu vou repetir de novo. Sabe por que não tem lamento? Tinha cordeiro do lado de dentro e tinha sangue do lado de fora. Enquanto na minha e na sua vida o cordeiro habitar dentro e nós estivermos cobertos com o teu sangue, nós não vamos temer, não vamos temer, porque maior é o que está conosco. Aí o povo de Israel sai marchando, só que chega diante do Mar Vermelho. Aí a Bíblia diz que eles vão ter que atravessar o mar. E a Bíblia diz que a travessia no Mar Vermelho era símbolo do batismo. Diga para o seu irmão: símbolo do batismo. Coloca para mim 1 Coríntios capítulo 10, versículo 1 e 2. 1 Coríntios capítulo 10. Ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem e todos passaram pelo mar. Todos passaram pelo próximo. E todos foram batizados em Moisés, na nuvem e no nação de Israel passando. Deus precisava batizar a nação de Israel. E não dá para batizar em piscina uma nação. Então ele leva logo para o Mar Vermelho. O mar vai se abrindo, a nação de Israel vai atravessando, aleluia, e Deus está batizando a nação de Israel. Qual é o simbolismo do batismo? Morte para o mundo, renascimento para Cristo. Morte para o mundo, renascimento para Cristo. Eu vou falar até você entender. Morte para o mundo, renascimento para Cristo. Sabe por quê? Porque enquanto Israel vai caminhando nas águas do Mar Vermelho que se abriram diante de ti, eles vão caminhando diante no caminho no meio do mar. A Bíblia diz que o Egito resolve vir atrás deles no meio das águas. Enquanto eles caminham, o povo de Israel começa a atravessar do lado de lá, e a água que batizou, aleluia, toda a nação de Israel, agora vai sepultar o Egito atrás deles. Vai morrer os soldados, vai morrer os faraós, vai morrer os carros, vai morrer tudo ali dentro. Sabe por quê? O Egito tem que ficar para trás. Deus nessa noite está chamando você hoje para sair de cima do muro. Deus não quer mais você, um crente Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Deus te quer por inteiro. Se você decidir pelo céu, o céu nessa noite está dizendo para você: eu te quero, eu te chamei, eu te formei no ventre da tua mãe, eu te escolhi e tu és meu. Só quem crê nessa palavra, levante a mão para alto e glorifique o nome do Senhor. Tem pessoas que estão vivendo esse dilema. Eu gosto, pastor, do culto profético, eu gosto da celebração no domingo, mas eu também gosto do mundo. Mas Deus está te chamando hoje a tomar uma decisão. O céu tem pressa em te usar. Chacoalhe esse irmão que está do seu lado, diga para ele assim: o céu tem pressa em te usar. Oh, aleluia. O céu tem pressa em te usar. A primeira travessia que eu quero te convidar a fazer hoje é você que talvez está indeciso, frequenta culto e após culto, mas ainda não se decidiu por Cristo. Jesus está dizendo para você: eu te quero. Jesus está dizendo: vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Jesus está dizendo para você que está sofrendo com a sua depressão, com os seus traumas, com as suas crises. O médico não deu solução, mas Jesus tem solução para a sua vida. O céu está te perguntando nessa noite, moça: até quando você vai ficar fugindo dele? Diga para o seu irmão: o céu está te chamando. Mas há uma segunda travessia, há uma segunda
Há uma segunda. Essa é a travessia de Abraão. Gênesis capítulo 12, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrar. Para a terra que eu te mostrar. Coloca Gênesis capítulo 14, verso 13. Olhe para mim. Então veio um que escapara e contou a Abraão, o hebreu. Abraão, palavra hebreu, segundo uma professora de hebraico, conhecida aí da internet. Não vou pronunciar o nome dela que eu esqueci. Mas ela diz que hebreu significa aquele que atravessa, aquele que há. Se fosse só isso, já era um significado bonito. Mas não para aí. Não é só aquele que atravessa, é aquele que atravessa por causa de um chamado de Deus. A travessia do Mar Vermelho é a travessia que o Senhor está chamando para você se decidir por Ele. A travessia do Mar Vermelho é aquela que o Senhor está dizendo assim, ó: eu posso mudar a sua vida. A travessia de Abraão é aquela que o Senhor está lhe dizendo: já que eu mudei a sua vida, deixa eu usar ela. Eu vim trazer uma palavra profética para a tua vida nessa noite. Eu vim trazer uma ativação espiritual. O Senhor te chamou mais do que para sentar em cadeiras, mais do que para ouvir pregação. Deus te chamou para ser uma mensagem enquanto você caminha pela terra. O Senhor te chamou para você ser uma mensagem dele sobre a terra. Abraão, o hebreu, aquele que atravessa por causa de um chamado, por causa de um... Quantos foram chamados aqui? Levante a mão. Agora deixa eu te perguntar, por que muitos não exercem o seu chamado? Sabe por quê? Porque atender o chamado gera desconforto. Quantas noites, pastor Wellington, o senhor queria estar dormindo, mas estava cumprindo uma missão? Quantas noites, obreiras, ou quantas vezes durante o dia, uma ligação e parar um a fazer? Sabe por quê? Porque entre a obrigação e a missão grita mais alto. Você sabe por que muitas vezes alguns ficam sobrecarregados? Porque muitos de nós adentramos na igreja com a visão de consumidor e não de discípulo. Como vai ser o louvor de hoje? Qual vai ser os hinos que vai ser cantado? Quem vai vir orar por mim? Eu quero uma bênção, Senhor. Qual foi a última vez que você adentrou dentro dessa casa de oração e você falou para o Senhor: Pai, do lado de cá está tudo em ordem, eu só vim perguntar para o Senhor no que eu posso ser útil. Do lado de cá, Pai, está tudo ok. Ainda tenho muita coisa para resolver, mas eu não vou me preocupar. Eu quero que o Senhor passe por mim. Eu quero que o Senhor alcance uma outra pessoa através da minha vida, porque não tem maior dádiva do que essa, irmão. Ser abençoado é bom. Diga para o seu irmão: ser abençoado é bom, mas ser a bênção é melhor ainda. Beber nessa água, diga glória a Deus. Quando eu bebo essa água, eu posso me considerar, fui abençoado. Mas quando essa água que chegou na minha vida, ela sacia uma outra vida que não só a minha, ela refresca uma outra história que não só a minha, aí eu evoluo de abençoado para a bênção de Deus sobre a terra.
E você sabe como é bom, por que é bom ser bênção de Deus e não ser abençoado? Simplesmente porque quando eu sou a bênção de Deus, é uma promessa. Quem quer ouvir, diga glória a Deus. Deuteronômio diz assim: eu não correrei atrás de bênção, aleluia, mas elas correrão atrás de mim. Meu Deus do céu, tem gente que já está entendendo. Mas as bênçãos correrão atrás de mim. O versículo já está maravilhoso, mas ele não para aí, porque não diz que elas vão ficar correndo. O texto diz: elas correrão atrás de mim e me alcançarão. E me alcançarão. Aleluia. O céu está te convidando hoje a evoluir de consumidor para discípulo. Consumidor, ele está naquela doença que a Bíblia diz: dá. Quer receber, receber, não. Sabe por que o mar morto é morto, irmãos? Porque ele, por causa da sua região geográfica ser a parte mais baixa, ele não tem lugar nenhum para desaguar. Então ele passa o tempo todo só recebendo água. E aí foi aumentando o nível de sal. Hoje, qualquer bactéria desavisada que cai lá dentro do mar morto morre em segundos, porque recebeu, mas não compartilhou. Mas hoje Deus não quer levantar uma geração mar morto aqui. Deus quer levantar uma geração que contribui, uma geração que compartilha, uma geração Rio Jordão, que desce para levar as águas, que desce para saciar a sede, que desce para mudar a história de vidas. Mas sabe por que nós às vezes temos dificuldade em atendermos o nosso chamado? Porque atendemos o nosso chamado requer partidas, requer deixar o lado de cada margem. E o que é deixar o lado de cada margem? É deixar o conhecido, é deixar o confortável, é deixar aquilo que você já está num ambiente que você já está costumeiro. Quando Deus diz para Abraão: sai da tua parentela, quando Jesus diz para os discípulos: vão para o outro lado, Jesus está sugerindo para nós uma mudança. Diga para o seu irmão: o céu nessa noite está te sugerindo uma mudança. Escute isso aqui. É loucura querer receber algo novo praticando coisas velhas. Não tem como nós queremos que o céu libere algo novo se nós temos comportamentos velhos. Quando Jesus fala: vamos para outra margem, nós temos que por isso que nós temos dificuldade de atender o nosso chamado, porque requer partidas, requer nós deixarmos velhos hábitos, velhos costumes, velhas coisinhas de estimação, e atender o chamado para ir para o outro lado. Só que Abraão, ele atendeu o chamado. Diga para o seu irmão: ele atendeu o chamado. Sabe por quê? Porque quando Deus chama, Ele capacita. Diga para o seu irmão: Ele capacita. Deus hoje está te chamando a atravessar a terra do natural, para ir para a terra do sobrenatural. Levante a mão, levante a mão. Talvez você está vivendo o seu momento natural, nada tem dado certo, você está sem fé, mas que essa palavra ative a sua fé nessa noite, e você alcance o milagre que você precisa, você alcance a porta que você necessita, que você nessa noite alcance a voz do Senhor, alcance o seu íntimo, e você entenda: é hoje a noite de eu dizer sim ao meu chamado, é hoje a noite de eu dizer sim ao ministério, é hoje a noite de eu romper e falar: Senhor, me usa para que eu possa ser uma voz profética aonde eu colocar a planta dos meus pés. Essa palavra está sobre a sua vida nessa noite, lhe dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Sheila Vashei Kamaia. Eu não sei você, mas o céu hoje está esperando um posicionamento seu.
6º aniversário. O céu está te convidando hoje. Mas há uma 3ª travessia. Quantos querem ouvir? Diga glória a Deus. Coloca para mim texto de Josué, capítulo 3, versículo 17. Essa 3ª travessia. Porém, os sacerdotes que levavam a arca do concerto do Senhor pararam firmes em seco, no meio do Jordão, e todo Israel passou em seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Até que todo o povo acabou de passar A primeira travessia é de deixar o velho homem e se permitir se transformar uma nova criatura em Deus. A segunda travessia é de dizer sim para o seu chamado. E a terceira travessia é de você dizer sim para o seu tempo de conquista. Porque há algumas diferenças entre a travessia do Mar Vermelho e a travessia aqui do Rio Jordão. No Mar Vermelho, eles estão fugindo do inimigo. A travessia do Jordão, eles estão indo ao encontro do inimigo. No Mar Vermelho, o mar se abriu para que eles fossem libertos. O Jordão está se abrindo para que eles possam conquistar e acessar. No Mar Vermelho, ali Faraó está atrás. Mas aqui no Rio Jordão não tem Faraó atrás, mas tem gigantes pela frente. Vem novos desafios para essa casa. Vem novos desafios para esse ambiente. Haverá gigantes, mas haverá também do lado de cá. E às vezes não são muitos, pastor. Só precisa de Josué e Caleb. Porque o restante vai dizer: a terra é boa, a terra é como foi dito, mas há gigante. Mas os outros dois vão falar: a terra é boa, tem leite, tem mel, tem fartura. Tem gigante também não, mas nós carregamos uma palavra. Oh meu Deus do céu, eu vou dizer de novo: mas nós carregamos uma palavra. Entenda, quando Davi foi enfrentar Golias, ele diz assim: você vem a mim com espada, com lança, mas eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus de Israel a quem você afronta. Ei, nós não estamos nos movendo por motivação barata, nós estamos nos movendo porque carregamos uma promessa que Deus fez a Abraão: vou colocar a tua terra, a tua parentela em uma terra que mana leite e mana mel. Então essa palavra perdurou 400 anos, mas ela vai se cumprir, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. A palavra que o céu liberou sobre essa casa: passarão os céus e a terra, mas essas palavras se cumprirão. Oh, aleluia. Pastor, eu posso convidar o louvor? Louvor, por favor, se coloque de pé comigo. Vem o louvor me ajudar. Se coloque de pé, igreja. Eu quero propor um desafio para você nessa noite. Você que quer atender o chamado de Deus para a sua vida, quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. O céu está te chamando hoje para essa obra. O céu está te chamando hoje. Pastor, eu estou nessa casa há tanto tempo. Pastor, eu sirvo nessa casa, mas às vezes eu fico com medo, me achando incapaz. O céu está te convidando hoje. Sai do seu lugar e vem para frente. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, porque eu quero servir com excelência. Sai do seu lugar e vem aqui para frente. Rapidamente, vem para frente. Há uma palavra de Deus para a sua vida. Venha para frente. Você que quer ser cheio do Espírito Santo, é uma noite de ativação espiritual.
É uma noite que o céu escolheu para trazer renovo sobre a sua vida. Vem à frente. Alamassu e amando Rabahaia Sé. Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero romper na minha vida espiritual. Eu quero romper no meu ministério. Eu quero um tempo de refrigério na minha vida. Eu quero decidir por Cristo. Eu quero atender o meu chamado. Saia do seu lugar e venha à frente para que você possa receber a oração. Enquanto o louvor vai adorar o Senhor, eu quero que você feche os seus olhos nessa noite. Nós temos uma irmã que está aqui.